Graças e paz, igreja, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Uma alegria imensa estar nesse momento de celebração da ceia, momento de comunhão, momento de partir o pão, momento de dividir o cálice. É um momento mesmo de igreja. A ceia do Senhor é algo fantástico, é algo desafiador para uma igreja cristã. É algo que mostra mesmo que o Evangelho é diferente de tudo mesmo, de qualquer associação, de qualquer grupo, de qualquer segmento religioso. Por quê? Na ceia, todos nós somos balizados por baixo. Debaixo da cruz, e a cruz está aqui para representar isso. Todos nós somos irmãos, os nossos títulos caem, as nossas posses caem, sabe? Quem somos, o que temos, tudo cai, porque quando estamos à mesa, nós sabemos que só um governa e só um é o Senhor. Então, cremos que a mesa ela é do Senhor. Ela nunca e jamais será da igreja, ou de um grupo, ou de um segmento. Ela é do Senhor, e o Senhor convida aqueles que Ele chama para uma caminhada de filiação. Então, é muito bom mesmo, é uma honra sempre estar aqui. Mas antes de meditarmos nessa noite, eu gostaria de conhecer você que está visitando a nossa igreja. Você que está aqui ou a passeio, ou a trabalho, ou de férias, ou você que é da nossa cidade mesmo, aqui da Zona Sul, e resolveu nessa noite cultuar a Deus conosco. Eu gostaria de conhecê-lo, então no seu lugar, você pode ficar de pé? Pode ficar de pé rapidamente, olha, rápido, tem lá um rapaz, outro rapaz, um jovem, na galeria também tem lá uma jovem senhora, fiquem de pé, olha, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo, vocês são convidados para uma de nossas células, os líderes já vão falar aí com vocês, já vão dar um abraço, convidá-los, fiquem à vontade mesmo, e que Deus fale essa noite com você, ministra o seu coração. Então você também pode aproveitar e cumprimentar aí o seu irmão. Cumprimenta aí, dá um abraço, no de trás, no da frente, rogo sobre ele a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, que momento, quero saudar você que está nos assistindo pela internet, que Deus abençoe você também, meu irmão, minha irmã, fale ao seu coração também, fale aí pelo menos com 7 pessoas, é isso, pastor Ebenezer? Que movimentação bacana e gostosa. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, na região da Grécia, da atual Grécia, capítulo 11, a partir do verso 17. Texto bem conhecido de todos nós, especialmente nesse momento de ceia, de celebração. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Você achou, meu irmão? Você achou, minha irmã? Então vamos lá, vamos ler, vamos meditar. Diz assim a palavra do Senhor. Opa, eu estou aqui com uma versão que não é a versão que eu ensaiei, gente. Então vou mudar aqui de versão. Me dei um tempo. Misericórdia, sou eu que peço a misericórdia. Ok, agora veio. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pois, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja de Cristo, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quanto um fica com fome, outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm?
Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu falarei e darei instruções a vocês. Vamos orar? Vamos orar. Deus, eu quero rogar graça e misericórdia. Ó Deus, eu quero pedir misericórdia nessa noite. Ó Deus, está a tua palavra. Ela é viva. Ó Deus, ela não precisa de intérprete, porque o Espírito Santo é quem a prega aos nossos corações. Ela não precisa de defensores, porque o Senhor vela por ela. Ó Deus, ela não precisa que ninguém venha chancelá-la, porque o Senhor faz cumprir tudo que nela está escrito. Então, crendo no poder que há na tua palavra, ó Deus, crendo que impérios já passaram, ó Deus, que governos já caíram, ó Deus, que homens, ó Deus, passaram, ó Deus, mas ela continua e continuará para todo sempre. Eu quero rogar que o Senhor, através do poderoso Deus chamado Espírito Santo, fale conosco nesta noite. E naquilo que eu falhar, errar, pecar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Discernimentos diante da ceia, sabe? Discernimentos para decisões a partir da ceia do Senhor. Sabe, eu quero falar nessa noite sobre decisões que temos que tomar, sobre decisões que somos desafiados a tomar, no decorrer de toda a nossa vida. Mas eu quero desafiar a igreja que hoje à noite aqui está, a olhar para essas decisões a partir da ceia. O que a ceia, o que esse momento que celebramos há mais de 2000 anos, na maioria das igrejas cristãs, no mundo inteiro, pelo menos uma vez por mês, e aqui no Brasil, geralmente no primeiro domingo da semana, é celebrado a ceia. Sabe, meus irmãos, a ceia é algo muito desafiador e edificante para a igreja. Nós ceamos. Por quê? Porque é uma ordenança, há uma ordem de Cristo. Esse é o nosso entendimento. Esta é a visão, este é o entendimento, a compreensão teológica dessa igreja, do ministério pastoral dessa igreja, da pessoa do nosso pastor. Então, nós cremos que este momento não é um simples rito ou um ritual. E nós não podemos deixar que isso, de fato, aconteça. Sabe, uma das coisas mais desafiadoras na vida cristã é fazer com que as pequenas coisas sejam relevantes. Por que fazer das grandes coisas, relevância? É um desafio, não tão desafio,
mas fazer das pequenas coisas, do cotidiano, da vida devocional, sabe, fazer do culto comunitário, da ministração, do serviço, fazer disso, sim, algo relevante, grande, é um grande desafio para todos nós. Então, nós temos que olhar para a ceia, sabe, para esse momento, e perguntar mesmo para esse momento o que isso representa para a gente, quais são os desafios, por que que a igreja continua celebrando a ceia há mais de 2000 anos. Por quê? Não importa se é um cristão se você for a uma igreja na África, na Ásia, na América do Norte, aqui na América do Sul, sabe, na América Central, não importa, na Europa, você vai ver cristãos celebrando a ceia. Então, nós podemos sim transformar esse momento e fazer desse momento um simples rito, um ritual. Mas não é isso. Quando Jesus propôs a ceia, ele propôs com uma intenção muito, mas muito, muito edificante para a sua igreja. Então, eu quero pensar sobre discernimentos que a ceia nos traz, entendimento. Sabe, isso é algo que a igreja tem que pedir, que o cristão tem que pedir, discernimento. Nós estamos diante de um mundo repleto de desafios. E, meus irmãos, o discernimento é algo que Deus dá, e Deus dá de graça. Deus dá de graça. Eu não sei se você orar pedindo um apartamento na Vieira Solto, se Deus vai dar. Eu não sei, eu não posso garantir que Deus vai dar. Deus pode dar? Você crê que Ele pode dar? Pode, mas eu não sei. Então, você peça. Você peça. Entendeu? Mas eu não sei. Agora, se você pedir discernimento, Deus vai te dar? É certo. É certo. É certo. Sabe, um líder, um cristão, ele precisa ter discernimento. Sabe, entender, olhar e perceber, isso não vem do Senhor, esse não é um caminho. E como nós temos cristãos que estão perdidos por falta de discernimento. Então, quero pensar a partir da ceia sobre discernimentos diante das nossas decisões, das decisões que temos que tomar como igreja. Mas, para falar disso, eu quero falar um pouco dessa cidade de Corinto, porque esse texto é um texto que mexe comigo, mas mexe, assim, é um texto que nós conhecemos, que nós sabemos, tem 5 versos desse texto, que numa versão eu sei de cor. É um texto que nós conhecemos. Mas o que esse texto mexe comigo é quanto à elaboração dele, porque esse texto está nessa epístola. Por quê? É a partir de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, especificamente o verso 23, que nós, a maioria, não todos, mas a maioria da cristandade, constrói a sua teologia sobre ceia. Só que quando nós olhamos para a história dessa igreja, especialmente a primeira epístola, e olhamos para o capítulo 10, vamos ler o capítulo 11, o 12, o 13, o 14 dessa epístola, nós vamos perceber algo interessante. O pastor, já chamava pastor, ele era pastor, tinha ovelha, era pastor. Mas o apóstolo Paulo, ele insere esse texto aí, não com um intuito teológico, simplesmente. Ele não queria trazer para essa igreja um conceito teológico sobre ceia. Não era isso. Sabe, é interessante. Você lê o verso 1, olha como ele começa o verso 1. Espero que vocês me suportem um pouco mais. Um pouco mais. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Estou aqui, 2 Coríntios, capítulo 11. É 1 Coríntios. É 1 Coríntios. Falei, não, está errado aqui o texto. Eu os elogio por isso. Tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. É assim que ele começa esse capítulo. E ele vai falar de uma série de desafios que está acontecendo nesta igreja. Então, quando eu olho para esse texto, especialmente esses versos, eles mexem comigo porque eu percebo, o apóstolo Paulo não está desejando trabalhar conceitos teológicos somente aqui. Porque se assim fosse,
com certeza, a epístola mais teológica que temos, nós estamos lendo essa epístola. Você ficou impactado com o dia de hoje? No 1, 2, 3? Quem aqui está lendo 1, 2, 3? Quem aqui? Nossa, que bacana. Eu quero desafiar você, igreja. O que é 1, 2, 3? É o nosso circuito de leitura bíblica. Lá atrás, lá atrás ali tem um folder. Você pode pegar. Hoje nós estamos em Romano capítulo... Nós estamos em Romano capítulo 8. E hoje nós aprendemos sobre filiação. Que texto que mexe com a gente. O Espírito testifica com o seu Espírito, afirmando que você é filho de Deus. A igreja pode afirmar que você é filho de Deus? Um pastor, um líder, pode dizer, não, você não é filho de Deus. Não, se o Espírito testifica, você é. Então, se fosse algo nessa linha teológica, eu creio que com certeza estaria nessa epístola, ou na epístola de Filipenses. Sabe, meus irmãos, e nós vamos aprender isso quando nós olhamos para essa cidade, para a cidade de Corinto. Sabe, quando nós olhamos para essa pequena para hoje, para os padrões de hoje, mas para essa cidade, ali, próximo de Atenas, muito próximo mesmo, a cidade de Corinto, bem distante da Palestina, próximo da Europa hoje, mas muito próximo do centro do mundo, da referência de pensamento do mundo, que era a Atenas. E quando nós olhamos para essa cidade, nós vamos aprendendo uma série de coisas sobre essa cidade. Primeiro, uma cidade multiétnica, multicultural, uma cidade que abria um caminho, que tinha um porto altamente famoso, uma cidade rica, próspera, uma cidade que não tinha crise financeira, não passava pela cidade de Corinto. Era uma cidade que não tinha desempregado. Uma cidade que as pessoas eram muito autossuficientes mesmo, sabe? Agora, essa cidade, com tudo isso, se tornou mesmo um centro. Atenas, que estava ali próximo, dependia do centro comercial de Corinto. Dependia mesmo. Então, você imagina como que era essa igreja que está recebendo essa epístola do apóstolo Paulo. Então, essa igreja aberta, com porte, com ligações, tanto com a Palestina como com a Europa, essa igreja, ela desenvolveu e ela ficou aberta para tudo, inclusive para práticas promíscuas, sabe, uma cidade muito voltada para libertinagem, sabe, isso impactava a igreja de Corinto. Era algo tão impactante que parece que algumas loucuras era vivenciado por muitos membros da igreja de Corinto. Por exemplo, o alerta que o apóstolo Paulo vai fazer lá no capítulo 6, de um rapaz que está vivendo maritalmente com quem? Com a mulher do seu pai, com a madrasta. E parece que isso era normal na igreja de Corinto. Sabe, uma igreja que tinha um contexto social desafiador mesmo, de uma disputa de classe, de poder, de grupos. E isso era tão marcante na cidade, essa coisa do pedigree, das famílias, dos poderosos, sabe, das pessoas de posse, a fama, o sucesso, os jogos. Eles queriam ter os melhores jogos, as melhores escolas, sabe, essa coisa de disputar palmo a palmo com o império, de ser mesmo o centro do mundo. Parece que isso também influenciou a igreja. A igreja de Corinto também era assim, vivia em disputa. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 3, porque eu sei que alguns estão falando que é de Cefas, outros estão falando que é de Apolo, e outros estão falando de Paulo. Nem Cefas, nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém. Quem faz crescer é Cristo. Cristo é o Senhor, Ele é o cabeça. Então, olha só como que a cidade começou a influenciar essa igreja. Então, como tomar decisões, como caminhar com uma igualdade, como caminhar com amor fraternal, como caminhar numa mesma visão, tendo tantas influências. Sabe, quando a gente pensa assim, olha, hoje é difícil conviver e viver o evangelho diante desse mundo. Meus irmãos, sempre vai ser difícil viver e conviver com o evangelho diante desse mundo. Sempre vai ser difícil, sempre vai ser um desafio.
Ser cristão de verdade, ser cristão raiz, é sempre um desafio. É sempre. Sabe, essa época não é melhor nem pior. Ela tem os seus desafios e nós somos chamados a encararmos esses desafios. Então, nós vamos pensar nesse tema, decisões. Como tomar decisões? Sabe, tem cursos para gabinetes de crise, para decisões. A vida, ela é cheia de decisões. Nós somos desafiados constantemente a tomar decisões. E algumas decisões que tomamos, ou que pessoas tomaram pela gente, marcaram as nossas vidas para sempre. Para sempre. Sabe, decisão é algo sério. E algumas são marcantes. A decisão de casar. Quanta gente que está tomando essa decisão. Você vê essas pessoas que vão para Las Vegas, conhecem alguém e casam, simplesmente conheceram alguém. E casam em qualquer lugar lá, pode se casar. Uma decisão importante a pessoa toma de qualquer maneira. Quantas decisões que marcam a vida, que marcam a sua vida, e nós estamos tomando de qualquer maneira. Sabe, e outras que parecem que não são tão importantes e tão fundamentais, mas quando os anos passam, você vai pensar, nossa, como aquela decisão mudou a minha vida. Quando eu terminei a 4ª série, lá no Complexo da Maré, quando eu terminei a 4ª série, primária, uma decisão, não fui eu que tomei, foi minha mãe, mudou a minha vida para o resto, mudou a minha vida por completo, mudou minha história, mudou completamente. E não foi uma decisão que eu tomei, foi uma decisão que minha mãe tomou. Essa semana, eu almocei com a minha mãe e nós estávamos lembrando, eu estava lembrando da minha infância. E assim, teve um momento que nós ficamos calados e tristes, porque eu não tenho nenhum amigo da minha infância. Você sabe, assim, aqueles 4 amiguinhos, 5 amiguinhos que você andava com eles na infância, eu não tenho nenhum. Todos foram assassinados. O que era mais próximo de mim, eu não pude nem ir para o enterro. Não teve enterro. Ele foi queimado. Sabe, mas uma decisão mudou a minha história. Quando eu terminei a 4ª série, a escola do município não ia até a 5ª, 6ª, 8ª, eu tinha que ir para uma outra escola. E todo mundo, esses amigos estavam lá, todo mundo foi para uma escola próximo da nossa favela, na mesma região. E eu queria ir para essa escola. E a minha mãe falou, não, você não vai para lá. E me mandou para uma escola num outro bairro. Eu fiquei mais de 2 meses sem falar com a minha mãe. Com raiva, quebrei porta, claro, tudo escondido dela, porque vocês sabem, eu já falei para vocês como que ela é, na frente dela jamais, never, assim, meus amigos, vocês não têm ideia como é minha mãe, vocês não têm ideia, até hoje ela fala, opa, oi mãe, tudo bem? Você imagina, uma vez, gente, eu vou abrir aqui um parênteses para contar mais uma da dona Lúcia. Uma vez eu estava na favela falando com o dono da favela. Você imagina, você falar com o dono da favela, eu estava lá falando com o dono da favela. Aquilo me custou muito caro, vocês não têm ideia. A minha mãe saiu, ela passou, não sei como que ela viu, essa coisa de mãe tem olho de águia, ela olhou para mim e ela fez assim, ó. Ela não gritou, ela não falou beta, ela não falou nada, ela só fez assim. Rapaz, eu fui correndo, eu já fui correndo assim, nossa, já era. E já era mesmo. Nossa, já era. Então, a minha mãe era assim. Então, eu quebrei a porta, claro, não foi na frente dela. Mas ela não me deixou ir para aquela escola. Foi minha salvação, não foi? Todos que foram, morreram. Uma decisão boba, de uma escolha, de uma matrícula. Sabe, muda a história de uma pessoa. Então, decisão é coisa séria. E como cristãos, nós temos que fazer essas decisões de joelho no chão. Sabe, pedindo misericórdia sempre a Deus. Porque decisões são caminhos inevitáveis. Decidir é um caminho inevitável. Se você vive, você vai ter que decidir. A Bíblia em Deuteronômio diz, olha,
entendam, eu ponho diante de vocês hoje um caminho de vida, mas vocês têm um caminho de morte, e vocês vão ter que decidir qual caminho vocês querem. Decisões, nós precisamos. Coralina cunhou essa frase fantástica mesmo, para mostrar o peso e a importância da decisão. Ela diz o seguinte: olha, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. A decisão pelo Evangelho mudou a minha vida. Não entrando no mistério, se foi ele que me trouxe, eu que decidi, mas um mistério, mas mudou. Sabe, o casamento mudou a minha vida. E eu fui decidido, mesmo que ela tivesse dado uma titubeada. Eu fui decidido, eu falei, é com você. E eu estava mesmo, numa viagem missionária em Minas, e ela estava lá. Ela pregou, eu olhei para ela e eu falei, é testemunha, eu tenho testemunha disso. Isso não é história de pescador, não. Opa, não, Pedro Paulo é pescador, não. Pescador conta história boa. Isso não é... Eu, com um amigo meu, quando ela estava pregando lá em Minas, eu olhei e falei assim, olha, Marquinhos, eu vou casar com aquela menina. Ele falou, que isso, você é louco? Eu falei, pode escrever, eu vou casar com ela. Eu decidi e fui lá. Sabe, eu não esperei ninguém fazer ponte, entendeu, rapaziada? Sim, fala com ela, sim, vai lá, não sei o quê. Não, eu fui lá, eu fui. Pergunta a ela, eu fui. Eu sentei ao lado dela, sabe, no outro dia eu liguei, eu fui atrás, eu falei com ela, no dia lá que o meu único dinheiro, naquele muro lá, naquele muro, Israel, naquele muro da Urca, sabe, o dia que eu falei que iria casar com ela, naquele dia eu só tinha 10 reais no bolso, e tudo que poderia acontecer, aconteceu naquele dia, os 10 reais caíram lá na praia, Israel. Você não tem ideia, e eu acabei de falar que ia casar com ela. E os 10 reais, e ela olhou, e ela falou assim, deixa isso para ela. Eu falei, não, tem que pegar. Ela falou, não. Só eu falei, mas é o único que eu tenho. Aí ela falou, eu te empresto 2 vale-transporte. Falei, agora eu não sei. Eu decidi, mas eu não sei se ela vai decidir depois disso. Entendeu? Mas ela apostou, foi uma aposta, sei lá. Mas eu decidi. E, gente, isso mudou a minha vida. Vocês não têm ideia. Sabe, eu fiquei doente da cabeça, eu fiquei cheio de problemas, e sabe quem segurou toda a barra? Essa menina. Sabe, um dia, eu conheci uma menina, eu fui para a igreja por causa de uma menina. Eu lembro, num domingo como hoje, eu de uma torcida organizada, indo para o jogo do Flamengo, sabe, entrando no ônibus da torcida, e eu saí dali, e eu fui para a igreja, porque alguém passou e falou, hoje é o batizado da fulana. Eu larguei tudo, e eu falei assim, cara, eu não posso ir para o jogo hoje, porque tem uma garota que está, eu falei que está me dando bola, mas eu não falei isso, falei, mas está me dando bola. E eu preciso ir. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja. E eu me converti. Sabe, eu namorei essa menina. Depois de muitos anos, os pais não queriam, eu também não iria deixar uma filha namorar comigo. Era complicado. Mas eu namorei. Só que um dia, olhando para aquela menina, eu gostava dela. Gostava mesmo. Eu olhei e falei assim, se nós casarmos, alguém vai ser eternamente frustrado. Ou eu ou ela. Porque a minha vida é isso. É igreja. É o pastoreio. E ela é uma cristã verdadeira, mas final de semana ela quer para casa de praia. Eu não quero isso. Eu quero estar em ar livre, com um terno, 40 graus. E eu lá de terno, em ar livre. Sabe, eu decidi terminar. Eu fiquei doente, acamado. Mas eu terminei. E hoje eu olho e digo, foi a coisa mais importante
que eu fiz na vida depois de aceitar Cristo. Porque hoje, uma pessoa tranqueira como eu, você imagina, orem por ela, aguenta. Todo projeto louco que eu entro, ela vem junto. Decisões que mudam a vida. Então, Coralina, ela disse com toda a propriedade, é a coisa importante na vida para se entender, é entender das nossas decisões. Então, alguns desafios diante das nossas decisões. Primeiro desafio, das mudanças. Sabe, é uma condição que a vida impõe. Mudanças, constantemente, mudanças. Você que é militar sabe muito bem o que é isso. O que é um filho de militar? É alguém que deve ser adaptado, de um oficial, de qualquer força. Deve ser alguém adaptado a mudanças. É amigo, faz amizade, mas daqui a pouco não está aqui, vai para outro estado. Mudanças. Então, tomar decisões diante de mudança é algo desafiador para todos nós, mas não adianta, não vai ter essa estabilidade. Nós estamos mudando a cada dia, o nosso corpo muda, a nossa maneira de pensar muda, a igreja muda, tudo muda, e nós vamos continuar a ter que decidir, mesmo diante das mudanças. Entendeu? A vida muda. Sabe, conversando com um ancião uma vez, está aqui, ele falou algo que eu carrego até hoje. Ele falou quando começou a chegar o sistema de informatização na igreja dele, trabalhava na empresa, numa grande seguradora. E alguém olhou para ele e falou assim, ó, você não vai se adaptar? Ele falou que aquilo ligou uma luz, e ele falou, eu preciso aceitar essa mudança e decidir entendê-la. Então, tem gente que a coisa está mudando. Tem mudanças que elas são previsíveis, mas tem mudanças que são imprevisíveis. A mudança de enfrentar um tratamento. De repente, você pega um diagnóstico e você decide não acreditar, decide acobertar aquilo e não enfrentar. Nós precisamos decidir diante das mudanças. E decidir dar o próximo passo, decidir encarar, decidir caminhar. Porque as mudanças continuarão. Elas continuarão. Mas nós temos um outro desafio diante das decisões. O medo. Sabe, o medo é um desafio que ele complica as nossas decisões. Por quê? É uma condição perigosa na tomada de decisões. O medo, ele emperra, o medo trava, o medo aprisiona a gente. Você lembra lá, você lê João 20, sabe, todos aqueles homens, eles já estão sabendo que Jesus ressuscitou, sabe, já tem relato de pessoas que viram, sabe aquela notícia de que ele morreu, já era fake news, porque ele já tinha ressuscitado, mas o medo toma eles de tal maneira que João vai dizer que então eles se trancaram a portas cerradas por medo dos judeus. Jesus tem que entrar, se pôr no meio deles e falar o quê? Paz seja com vocês. E soprar sobre eles o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos desse remédio chamado Espírito Santo, porque só ele para mudar as nossas vidas. Para nos levar a tomar decisões que em alguns momentos vão falar assim, rapaz, você é louco. Mas só o Espírito Santo para nos levar a dar alguns passos de loucura, alguns passos mesmo. Você imagina quando o Laurie Kahneman, fundador da Jocum, quando aquele tio dele, fazendo o testamento, ele era o único herdeiro, e diz para ele, olha, eu vou deixar toda essa herança para você, só tem uma condição, você não vai poder usar nada em prol do Evangelho. Nada. Você imagina, qual a decisão? Eu vou falar que sim, ele vai morrer, e depois que ele morrer, Deus é que sabe, eu estou fazendo o melhor para a obra. Ou então, cara, eu vou aceitar isso e, ao invés de eu fazer, de eu desenvolver esse sonho que eu tenho, de ganhar o mundo através dos jovens, eu vou investir em outros, não vou fazer. Não, ele toma uma decisão. E qual é a decisão? Eu abro mão dessa grande herança. E o Lauren abriu mão. Você já ouviu falar de Jocum? Já ouviu falar de Jocum?
uma decisão. Uma decisão, sabe? Uma decisão que, cheia do Espírito Santo, levou ele a dar um passo, mesmo com medo. E Jocum está aí, impactando o mundo. Sabe, mas nós temos um outro desafio diante da tomada de decisões. É o sucesso. Sabe, a vida do like, a vida da republicação, a vida do compartilhamento, gera na gente uma condição que tem alimentado as nossas decisões. O sucesso, ele tem empurrado as nossas decisões. Ele tem sido quase que um senhor, sabe, essa busca. E a revelação está intrinsecamente na nossa realidade de classe média. Você imagina quando um filho decide, né, um filho que nós investimos no colégio X, pagando X, e aí ele chega e diz, pai, eu quero ser artista. Você logo diz assim, meu filho, qual é a frase sempre? Você vai viver de quê? Porque na nossa lógica, no nosso entendimento, uma decisão, ela parte do pressuposto do sucesso. Do sucesso. Sabe, isso tem condicionado a gente, a busca pelo sucesso. Sabe, a ideia de sucesso, a proposta do sucesso. Aí nos vestimos assim, fazemos amizades assim, a nossa network é para isso. Só o sucesso. Mas nós não podemos condicionar as nossas decisões pelo caminho do sucesso. Sabe, nós não podemos mesmo. E com certeza, essa é uma condição que tem intoxicado as nossas decisões. A ganância. Sabe, a ganância tem intoxicado as nossas decisões. Sabe, meus irmãos, o que aconteceu em Minas Gerais? O que aconteceu com aquelas barragens? Aquilo tem uma palavra, ganância. Ganância. Sabe, ganância desenfreada. Ganância. Sabe, deuses falsos estão tomando conta dos nossos corações. Sabe, a ganância. Sabe, a ganância da proposta, a ganância do sucesso, a ganância do jeito, a ganância. Nós não podemos, mesmo que isso cause prejuízo, nós não podemos tomar decisões a partir da ganância. Da ganância. Sabe, de entrar em caminhos corruptos. Nós estamos sonhando, meus irmãos, com a obra do quarto andar, um passo de fé. Nós estamos sonhando que nós vamos comprar esse som, amém? Vamos, nós estamos sendo desafiados nesse mês de aniversário, dar um presente para a igreja. Sabe, uma oferta para comprarmos esse som. Nós cremos que nós vamos fazer sim. A obra toda do quarto andar vai custar aí R$500 mil, nós vamos fazer. E o processo está lá na prefeitura. Mas nós não podemos, para destravar aquele processo, entrar na máquina que destrava processos. Podemos? Não. Não podemos. Não podemos. Sabe, nós não podemos deixar que a ganância condicione as nossas decisões. Nós precisamos olhar para a ceia e ver algumas direções que esse texto de 1 Coríntios nos passa, que esse texto de 1 Coríntios traz, que essa palavra traz, para refletirmos sobre nossas decisões. Decidindo a partir de olhares da ceia. Sabe, o primeiro olhar que 1 Coríntios traz para a gente, diante das nossas decisões, é este, o olhar para trás. Na ideia mesmo de alguém que está dirigindo. Mas quem dirige precisa olhar
constantemente no retrovisor. O que guia você tem um foco, mas você precisa olhar. Você precisa olhar para trás. E a ceia, ela nos desafia a olharmos para trás. E o olhar para trás nos ajuda em muitas das nossas decisões. Olha o que diz aí a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, verso 23 até o verso 25. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, verso 23 até o verso 25. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, em meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Sabe, o apóstolo Paulo olha para essa igreja e fala para eles o seguinte: vocês precisam, na caminhada de vocês, que está muito complicado, olhar para trás. Olhar para trás e entender o que Jesus de Nazaré fez. Meus irmãos, o olhar para trás ali era olhar uns 40 anos. O olhar para trás era olhar para uns 40 anos atrás. Se esse pessoal estava com dificuldade de olhar para trás, de olhar 40 anos atrás, imagine nós. Sabe, nós estamos perdendo a noção daquilo que Cristo fez. Nós precisamos, a ceia, ela nos lembra, ela nos desafia isso. Olha, lembre daquilo que Cristo fez por você. Sabe, na noite que ele foi traído, sabe, na noite que ele foi entregue, na noite que ele foi humilhado, na noite que ele foi abandonado, ele se entregou por nós. Ele pegou o pão e falou: eu estou entregando o meu corpo, eu estou derramando o meu sangue por você. Sabe por que nós estamos indo para frente como igreja há 2000 anos? Porque uma obra tem garantido a nossa ida. Não é porque a igreja está boa, porque está culto, porque o culto está assim. Não, é por causa da obra do Calvário. Então nós precisamos olhar para trás e entender que aquele sacrifício foi, sim, por um caminho de graça, mas ele não foi barato. Ele não foi barato, ele custou. Sabe, não esqueça o dia que o pastor contou aqui que uma irmã o procurou e estava muito preocupada mesmo, porque alguém chegou para ela e falou que uma pessoa tinha feito um trabalho na Umbanda contra ela, e ela ficou toda preocupada, desesperada, e o pastor fez ela olhar para trás, falou assim: minha irmã, fizeram um trabalho para você? Fizeram. Quando? Parece que foi assim. Minha irmã, há 2000 anos, um trabalho foi feito por você. Esse trabalho, primeiro, é mais antigo. Segundo, ele tem mais validade. Terceiro, ele é muito mais poderoso. Sabe, o olhar para trás nos impulsiona. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei como ele me alcançou, eu sei onde eu estava. Então a ceia, o apóstolo Paulo olha para essa igreja e fala o seguinte: vocês precisam olhar para aquilo que Cristo fez. É a primeira coisa que nós precisamos. Sabe, uma cristandade que não tem noção daquilo que Cristo fez, se nós não tivermos noção do poder que foi a obra da redenção, esse mundo vai nos apavorar, esse mundo vai nos enganar, esse mundo vai nos conquistar. E as nossas decisões serão por sucesso, por ganância, por medo, por todos esses fatores. Não, nós temos que decidir a partir do sangue de Cristo. Então esse é o primeiro olhar. O segundo olhar é para dentro.
Sabe, o apóstolo Paulo desafia essa igreja a olhar para dentro. Cada irmão e irmã ali olharem para dentro de si. De si. 1 Coríntios 11, verso 28, até o verso 30. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo olha para essa igreja e diz o seguinte: é necessário, diante da ceia, sempre olhar para dentro de si. Num mundo de zapear, de atualizações, de status, num mundo que nós somos impulsionados a olhar como está a viagem do outro, num mundo que nós somos intimados a botar TBT numa foto de um mês atrás. Sou intimado a colocar TBT numa foto de um mês atrás, de um mês, que eu posto a foto lá. Ué, você está nesse lugar? Não, eu estive no início do ano. Ué, mas por que você está postando agora? Eu falei, gente, eu sou da época de revelação de filme. Por que eu não posso colocar uma foto no Insta? Por que eu não posso colocar uma foto no Facebook do projeto Barnabé de 3 anos atrás? Por que não? Que regra é essa? Então isso nos desafia o quê? A olharmos para dentro, a olharmos para a nossa vida e esquecermos a atualização do outro e olharmos para a nossa. Percebermos em nós os nossos problemas. Sabe qual foi a última vez que você lutou com Deus contra uma mania que você tem? Sabe, que incomoda a sua esposa, que incomoda os seus pais, que incomoda os seus amigos. E isso não te incomoda, incomoda todo mundo. Todo mundo está errado e você está certo, misericórdia. Mas a gente não olha, nós não temos esse exercício de olhar. Fala assim, cara, eu sou um cara tranqueira mesmo no trânsito. Ô Deus, me muda. Pô, eu sou chato com o meu time, Deus. Eu sei que eu tento ser humilde, é difícil, depois de hoje. É difícil, mas eu falei, eu não vou. Olha, até me compadeci hoje com o Marlon. Eu falei, é verdade, garfaram vocês ontem. Garfaram mesmo. Me compadeci, entendeu, Daniel? Sem tripudiar. Mas olhar e falar assim, eu sou chato. Olhar e perceber, rapaz, eu tenho esse pecado. Eu sou ganancioso. Eu não sou uma pessoa amorosa com os subordinados. Eu não sou uma pessoa justa com o meu filho. Só cobro, só cobro, só cobro. Ou então eu sou mole demais. Meu filho tem virado um Deus. Deus, muda isso no meu coração. Sabe, o apóstolo Paulo diz, é necessário esse olhar. A ceia, essa igreja, ela não olhava para dentro de si. Essa era uma igreja que olhava para os outros e falava, nós somos melhores, nós somos assim, nós temos. Eles não se preocupavam com ninguém, só com eles mesmos. É necessário olhar para dentro. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, ele diz, capítulo 12, verso 3. Presta atenção, capítulo 12, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Tem gente que está tendo um conceito de si que nem o dono da galáxia tem. Meu. A pessoa não tem noção. Noção mesmo. É gente sem noção. O que falta? O exercício de olhar para dentro de si. Então, esse é um olhar que nos ajuda muito em nossas decisões. Por que eu estou decidindo por isso? Por quê? Uma vez conversando com um amigo sobre uma decisão que ia tomar sobre um curso, e falando para ele, sabe, dando aquela firulada? Não, isso vai ser bom por isso, porque quando é para a gente firula, né?
Nossa, o pavão é desenhado de uma forma fantástica, né? Eu tenho uma amiga, que está aqui também, que ela sempre diz, ninguém conta derrota, né? Todo mundo só quer contar vitória. Ninguém quer falar nada que fez de bobagem, né? E eu falando com esse amigo, não, vou fazer esse curso, porque isso vai ajudar a igreja, porque isso vai... E ele só ouvindo, ele teve um momento que ele falou assim, ô Roberto, fala a verdade, Roberto, não é nada disso não. Está preocupado com o currículo, cara. Falei, cara, ele, o que isso vai servir para a tua comunidade? Falei, é verdade. É verdade. Nosso conceito está muito elevado sobre a gente. Muito mesmo. Precisamos baixar a bola sobre a nossa pessoa. E falar como o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Sabe, mas tem um outro olhar. O olhar para frente. Sabe, o olhar para frente. No verso 11, no capítulo 11, o verso 23, o apóstolo Paulo diz algo surpreendente sobre a ceia. Ele diz, no verso 26, porque sempre que vocês comerem, olha, sabe o que significa sempre no grego? Sabe o que significa sempre no grego? Sempre. E em japonês, também é sempre. Sempre é sempre. Então ele está falando, sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que significa até que Ele venha? No grego? Até que Ele venha. É isso que significa. Sabe, é para frente, é um olhar da anunciação. Quando nós participamos da mesa, nós lembramos, nós temos a responsabilidade de sempre anunciar, de sempre falar. Sabe, esse é o nosso maior propósito. Por isso que isso aqui não pode ser um evento, um rito, um ritual, não. É um desafio à anunciação sempre. Anunciar, falar para o vizinho de baixo, para o vizinho do lado. Parar a vida. Parar o momento no shopping, com uma chave que cai e fica escondido e você entender. Isso é um propósito de Deus. Se esse cara está desesperado, eu vou ajudá-lo, porque eu quero anunciar Cristo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar para frente. Como o apóstolo diz em Filipenses 3, eu tenho que me esquecer de algumas coisas, da primordial não, mas de algumas coisas que ficaram para trás, e seguir em frente, olhando para Jesus de Nazaré, autor e consumador da minha fé, prosseguindo para esse alvo, o alvo do evangelho da graça. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, um texto fantástico, nós vamos chegar na terça-feira, na terça-feira, nós vamos chegar, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a esses irmãos, olha que palavra assim, poderosa, verso 9, de Romanos capítulo 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confiar jamais será envergonhado. Glória a Deus por isso. Não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, então invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele em que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue para eles? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. A ceia me lembra isso, que o meu pé é belo. Sabe, e olha que o meu pé é tranqueiro, mas já fez muita coisa bacana no futebol.
Mas o meu pé aponta para frente, gente. E aponta para frente para me lembrar que eu tenho que anunciar, falar das obras do Senhor, falar daquilo que Ele fez na minha vida, falar da mudança, da transformação. E por último, a ceia, que me empurra, que me joga para olhar sim, para olhar para dentro de mim, sabe, para olhar para frente, para olhar para aquilo que Ele fez por mim. Ela me leva a olhar para o lado, para os lados. Palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Sabe, esse texto ele entrou aqui porque essa comunidade, ela não entendia, essa igreja ela não entendia o que era ser comunidade. E ela começou como igreja a tomar uma série de decisões porque não entendeu. E por que não entendeu? Porque ela não conseguia olhar para trás e ver a grandiosidade da obra do Calvário sobre eles. Não conseguiram olhar para dentro de si e perceber que sem Cristo eles não eram nada. E por conta disso eles não se viam desafiados a olhar para frente na anunciação. Então eles não sabiam viver como comunidade. O apóstolo Paulo, antes de falar sobre a ceia, ele começa no verso 17 dizendo o quê? Nisto que eu vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pois em primeiro lugar eu ouço que há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que isso aconteça para que seja conhecido entre vocês quem é irmão verdadeiro e quem é irmão falso. Porque quando vocês se reúnem como igreja de Cristo para a ceia, cada um só se preocupa consigo mesmo, a ponto de muitos comerem até se embriagarem, e outros passarem necessidade entre vocês. Será que vocês não estão vendo isto? Será que vocês têm que agir como animais que não têm comida em casa, humilhando aqueles que nada têm? O apóstolo Paulo está desafiando essa igreja a olhar para o seu entorno, a olhar para as suas mazelas, a entender que o problema do lado não é problema do lado, é meu problema se eu estou em comunidade. Se alguém chora na minha célula, é meu problema. Se alguém chora na minha igreja, é o meu problema. Esse ministério não é do pastor Vitor Manuel Valente, ele é meu. Eu olho e digo, eu vou caminhar nessa visão. É comunitário. Eu visto, não é uma camisa. Eu visto essa camisa porque no meu coração já botei uma outra camisa. Sabe, eu vou para a feirinha, o que eu queria, nesses dias maravilhosos de inverno, num sábado, é ver a minha série, é terminar a minha série, mas eu digo, no dia 28, no dia 27, eu estarei aqui, na feirinha. Sabe, eu digo, eu não posso ir, eu tenho uma agenda de trabalho, sabe, eu não posso ir para esse retiro feminino, mas eu vou investir numa mulher para que ela vá. Porque se uma mulher na minha comunidade de fé não vai por falta de dinheiro, esse problema é meu. Não é só do marido, não é só do filho, não, é meu também. Nós não podemos deixar nossos feridos para trás. Então ele diz, olha, olhem para vocês, vivam comunitariamente, a ceia é isso. Sabe, a ceia é aquele que chama a gente para sentar à mesa. Sentar à mesa que é dele, não é nossa, a mesa é dele. Sabe, não é de uma igreja, não é de uma denominação, mas é do próprio Senhor.
e ele vem à mesa e ele chama a gente. E quando eu chego à mesa, o sobrenome Tomás some e fica o sobrenome Cruz. Só some o sobrenome Monteiro, Ferreira, é só o sobrenome Cruz. Os filhos da cruz. Aí a mesa, está aqui o Mateus, cobrador de impostos, sabe? É extrema-direita, não é direita, não é socialista, não é social-democrata. Mateus não era isso, era extrema-direita, fechado mesmo com Roma, cobrador de impostos. Mas quando ele senta à mesa, acabou a convicção partidária dela, ficou fora. Aqui ele é o irmão Mateus. Sabe, na outra, na extrema esquerda, sabe? Aquele lance lá, assim, não é centro-direita, não. Não é centro-esquerda. É zelote. É gente que, assim, eu creio em Deus, mas eu ando com a espada. É Pedro. Está aqui, extrema-esquerda. E veio, eu passo a espada. E vamos lá, e revolução. Abaixa o capitalismo, quebra tudo. Vamos lá. Mas quando chega à mesa, quando está à mesa, acabou. Aquele é o irmão Pedro. E o camarada que tem outra convicção também é irmão dele. Porque no céu, tudo isso vai ficar fora. Então a igreja, só ela pode fazer isso aqui. Botar no mesmo lugar preto e branco, pobre e rico, homem e mulher, o general e o recruta. E todos se tratam como irmão. Porque a mesa do Senhor, não da igreja, mas do Senhor, só um é pai, só um é cabeça. E até o que é unha está satisfeito em estar no corpo. Então eu quero desafiar você a olhar. Pode passar o último? Deixa o controle ali em cima. A você olhar para a ceia, pode dar mais um clique, obrigado. E fazer das suas decisões, praticar as suas decisões a partir desses olhares. Olha para aquilo que Cristo fez por você. Você está decidindo por essa escola, por essa profissão, por esse trabalho, a partir da obra da redenção, como uma pessoa que foi redimida, transformada. Você está olhando a partir de um entendimento de quem você é, da pessoa que precisa de ser todo dia transformado de glória em glória. Ou você acha que você já chegou ao auge da perfeição? É isso mesmo, esse é o padrão máximo de cristianismo que você poderia chegar? Mas quando você olha para dentro de si, você diz não. Você está olhando para frente, entendendo que a sua maior missão é anunciar Cristo a este mundo, entendendo que essa é a sua comunidade, que você faz parte da igreja de Cristo e está à mesa que é do Senhor. Entendendo isso, eu te convido para participar não da mesa dessa igreja, não da minha mesa, mas da mesa do Senhor. Se você é cristão, batizado, redimido, entendeu o Evangelho, está disposto a caminhar com esse Evangelho, eu te convido. Convido os diáconos a estarem aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.
ceia e é do Senhor, não é nossa, é a ceia dele, onde ele fala, se manifesta e diz: eu vou voltar, eu vou voltar. A ceia testifica no nosso coração: Maranata, cremos que ele vai voltar. Podemos olhar para trás sem medo, porque quando olhamos para trás vemos a obra do Calvário. Podemos olhar para frente, porque sabemos que o nome dele será anunciado por toda essa terra. Podemos servir quem está do lado, porque olhamos para dentro de nós e percebemos o quanto que ele mudou, o quanto que ele nos transformou. É por isso que temos comunhão. E é por isso que na noite que ele foi traído, ele pega o pão, ele fala: olha, é o meu corpo. O que garante isso? Não é uma doutrina, é uma ação, a ação da entrega. Ele parte o pão e diz: comam, este é o meu corpo que eu entrego por vocês. Eu entrego. Eu não vou esperar que você faça nada, eu já estou fazendo. Então, crendo nessa ação daquele que primeiro nos amou, comamos todos o pão, todos nós. Você come como comunidade, você come como igreja. Obrigado, Jesus. Da mesma forma, ele pegou o cálice ao término da ceia. E ele falou: olha, esse cálice é o novo pacto, é a nova aliança. Sabe, tem novidade de vida, algo novo, uma vida nova, uma nova esperança, um novo poder. Bebam isso, creiam nisso, em memória de mim. Como ele fez, todos juntos, bebamos o cálice. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Creio que o Senhor está aqui. Querido Deus, estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui neste memorial, Senhor. Lembrando, Senhor, tudo que o Senhor Jesus fez por nós, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pelo nosso livramento, Senhor. Ensina-nos, Senhor, dá-nos discernimento, Senhor, para entender cada vez mais a Tua vontade para a Tua igreja, a Tua vontade para nossas vidas. Ensina-nos sempre, Senhor, a cumprir e a fazer a Tua vontade. E reconhecer, Senhor, que em tudo dependemos de Ti. E que agora somos livres, Senhor. Porque Jesus, assim, pela graça, Senhor, nos libertou. Graças te damos, ó Deus, muito mesmo perante o Teu altar, por este momento tão majestoso, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus e amando a Jesus acima de todas as coisas. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Deus, as consolações do Santo Espírito de Deus, o poder dele esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o povo dele espalhado por essa cidade e por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.